Olá, eu sou a Leila Sterenberg e começa agora o SEBRE Conversa, programa do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. O SEBRE Conversa Horizonte do G20 é uma série de entrevistas sobre temas relacionados ao grupo que reúne as principais economias do planeta. O Brasil ocupa a presidência rotativa do G20, agora em 2024. E o mundo enfrenta, nesse momento, o desafio de estimular o comércio internacional, que se tornou menos relevante como locomotiva do crescimento econômico. A nossa balança comercial teve superávit recorde no ano passado. Mas como é que a gente se coloca à frente das iniciativas multilaterais para destravar as amarras das trocas globais? A sensação de vulnerabilidade associada à pandemia afetou políticas comerciais e afeta o comércio. Não apenas a pandemia, mas depois a gente teve guerra, né? Guerra na Ucrânia, principalmente, fez vários países repensarem algumas políticas, afetando de maneira negativa também o comércio. Então, a gente vive uma combinação de fatores político-econômicos que fazem com que a realidade hoje seja muito diferente daqueles anos de expansão muito significativa do comércio dos anos 90, dos anos 2000. Eu recebo hoje para essa conversa a Tatiana Prazeres, que é secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A Tatiana é servidora de carreira do Ministério, ela é doutora em Relações Internacionais e tem mais de 20 anos de experiência em comércio internacional. Entre outros cargos, ela foi conselheira do diretor-geral da Organização Mundial do Comércio em Genebra, na Suíça, e senior fellow da Universidade de Economia e Negócios Internacionais de Pequim, na China. Tatiana, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Leila. É um prazer participar desse bate-papo com você. Eu que agradeço. Tatiana, você coordena, junto com o embaixador Fernando Pimentel, o grupo de trabalho sobre comércio e investimento no G20. E um dos temas prioritários do grupo é exatamente a relação do comércio com o desenvolvimento sustentável. Como é que a gente fortalece o comércio, mesmo que a gente esteja falando de exportação de commodities, em que o Brasil, como a gente sabe, se destaca, junto com responsabilidade social e ambiental? Leila, de fato, a relação entre comércio e desenvolvimento sustentável é uma prioridade para o Brasil no G20. Nós analisamos o desenvolvimento sustentável nas suas três vertentes, né, social, ambiental e econômica. O comércio é, de fato, um gerador de riquezas, o comércio contribui para a redução da pobreza. Essa dimensão econômica é muito evidente, né, na relação entre comércio e desenvolvimento sustentável. Nós estamos trazendo a dimensão social para o debate. Por exemplo, como é que o comércio pode contribuir com a situação das mulheres, né, com o empoderamento feminino, como é que o comércio pode contribuir para melhorar as relações, as condições de trabalho mundo afora, mas nós estamos colocando ênfase especial na relação entre comércio e desenvolvimento sustentável sob o ponto de vista ambiental, né? A relação entre comércio e meio ambiente, a relação entre comércio e clima veio para ficar, e o G20 oferece uma plataforma única, Leila, para que a gente possa influenciar os termos do debate internacional a respeito dessa relação. Ou seja, como fazer com que comércio e desenvolvimento sustentável, como fazer com que comércio, meio ambiente e combate às mudanças climáticas, de fato, se apoiem, né? Como fazer com que essas agendas se complementem. Isso já estava presente na Declaração do Rio, lá de 92, e com o tempo a dimensão ambiental ganhou importância ainda maior no debate internacional. A pergunta é como o comércio pode contribuir para isso. Por exemplo, a discussão sobre bens ambientais, ou seja, que tecnologias contribuem para o desenvolvimento sustentável, a discussão sobre economia circular, sobre subsídios verdes, a discussão sobre economia sobre agricultura de baixo carbono, como o comércio em bens agrícolas, a partir de uma agricultura de baixo carbono, pode contribuir para o meio ambiente. E o contrário disso também nos preocupa, Leila, como evitar o protecionismo verde, como evitar que medidas adotadas a partir de argumentos ambientais sejam, na verdade, medidas disfarçadas, né? Protecionismo disfarçado, sejam medidas adotadas para, na verdade, simplesmente restringir o acesso a mercados. Então, é um tema difícil, é um tema complexo,
mas extremamente importante para o Brasil. É importante para o Brasil porque hoje o país é alvo, né, de medidas adotadas por outros países que restringem as nossas oportunidades comerciais. Isso é muito comum, por exemplo, em relação a medidas adotadas no âmbito da União Europeia. O Brasil precisa virar essa página, né? E vira essa página, vira o jogo a partir de uma nova política ambiental, com resultados, né? O que está em curso, né? O combate ao desmatamento, por exemplo, na Amazônia, mas a partir também do reposicionamento dos produtos e serviços, marcas brasileiras no exterior, a partir das credenciais da sociobiodiversidade brasileira, ou seja, como nós podemos ganhar, né, a partir dos atributos da sustentabilidade em termos de acesso a mercados, em termos de produção, exportação de maior valor agregado, etc. Então, esse debate no G20 faz todo sentido para o Brasil e foi muito bem recebido pelos países membros do G20 nessa primeira reunião que nós já tivemos nesse grupo de comércio e investimentos. Já já eu quero me aprofundar nessa relação com a União Europeia e com o tema do protecionismo verde, mas antes, já que você menciona a questão das mulheres, me parece que só 14% das empresas brasileiras que exportam são chefiadas por mulheres. Como é que se muda esse quadro e por que que isso é importante? Bom, nós aqui no Brasil fizemos um estudo pioneiro no ano passado, em que exatamente desagregou dados de comércio exterior por gênero. Então, nós temos uma radiografia hoje a respeito da participação das mulheres no comércio, não apenas do ponto de vista de liderança das empresas, mas também da força de trabalho. Como você falou, apenas 14% das empresas que exportam no Brasil hoje são lideradas por mulheres, mas quando a gente analisa, por exemplo, empresas de menor porte, a gente conclui que 24% das empresas exportadoras do Brasil são lideradas por mulheres. Então, a gente começa a entender um pouco melhor essa realidade, o que é fundamental, né, para que nós possamos pensar em políticas públicas voltadas a aumentar a participação das mulheres no comércio. E por que isso importa? Isso importa porque o comércio exterior é gerador de receita, de renda, de oportunidades, né? As oportunidades associadas ao mercado externo fazem com que as empresas exportadoras remunerem melhor seus empregados, sejam mais resilientes, né, lidem melhor com as adversidades, resistam mais no tempo, sejam mais produtivas, sejam mais inovadoras. Então, fazer com que mais mulheres se beneficiem do comércio é algo que nos move. Como mudar essa realidade, né? Como fazer com que isso aconteça? Bom, primeiro, nós estamos. O diagnóstico é o ponto de partida, evidentemente, mas o segundo passo é pensar em políticas públicas que lidem com os gargalos. Por exemplo, financiamento para mulheres às vezes é mais difícil. Por exemplo, se nós pensarmos em reduzir burocracia ao comércio, claro, nós atendemos a todas as empresas exportadoras e potencialmente exportadoras, mas a burocracia é especialmente relevante para empresas de menor porte. Então, se nós reduzirmos a burocracia, nós estamos indiretamente favorecendo a participação de mulheres no comércio, porque, afinal de contas, você tem uma prevalência maior de mulheres em empresas de menor porte. Nós estamos trabalhando também com capacitação, com mentoria. Por exemplo, nós estamos lançando a segunda edição do Elas Exportam. O Elas Exportam foi lançado no ano passado e o objetivo era exatamente juntar, né, reunir a partir de pares mulheres que já exportam, que lideram, que atuam em empresas exportadoras, com aquelas mulheres que atuam, lideram empresas que ainda não exportam, mas que têm maturidade exportadora, têm potencial exportador. Então, esse exercício de mentoria no ano passado foi super proveitoso e nós estamos lançando agora a segunda edição do programa, voltado para alguns setores em que há uma concentração de mulheres, como, por exemplo, o setor de moda, o setor de beleza, higiene, etc. Então, enfim, nós estamos muito entusiasmados aí com esse esforço de uma promoção comercial, a cultura exportadora, o esforço de capacitação para o comércio exterior voltado para mulheres. É bem interessante. Um outro tema do grupo de trabalho é a reforma da Organização Mundial do Comércio, da OMC. O que é preciso mudar na OMC? Acho que tem um bocado de coisa, né? É verdade, é verdade. A OMC exerceu um papel fundamental, né, para trazer segurança, previsibilidade ao comércio internacional, para fazer com que os países atuassem a partir de padrões, de regras acordadas por todos. E com o tempo, a OMC, enfim, passou a sofrer
por uma série de razões, não menos importante, a tensão geopolítica entre China e Estados Unidos, mas a verdade é que nós chegamos hoje a um ponto em que a OMC precisa se reinventar, né? Isso passa, eu diria, num primeiro nível, né, pela reforma do seu sistema de solução de controvérsias, né? O sistema de solução de controvérsias da OMC era tido como a joia da coroa, né? Ou seja, os países não apenas negociavam regras, mas podiam levar uns aos outros, né, a um tribunal, a uma corte, que definia, afinal de contas, se essas regras estavam sendo observadas ou não. Esse sistema está paralisado há vários anos em função enfim, da impossibilidade de se nomear novos juízes, e basicamente isso reflete uma posição não exclusivamente norte-americana, mas sobretudo norte-americana em relação ao sistema, uma insatisfação dos Estados Unidos em relação ao sistema, o que nos levou a esse impasse. Então, restabelecer o sistema, que foi muito importante para o Brasil em vários momentos, né? Quem é, enfim, mais antigo lembra dos casos Bombardier e Embraer, mais recentemente, casos envolvendo o açúcar, o algodão, envolvendo o suco de laranja, envolvendo frango, etc. Ou seja, o Brasil obteve vitórias muito importantes nesse sistema, o que mostra, né, o valor da OMC e o que mostra a dificuldade em lidar, a perda que é, né, para um país como o Brasil, uma organização que não tenha esse pilar de solução de controvérsias funcionando devidamente. Esse é um ponto, né, mas a OMC precisa, de maneira geral, reformar suas regras, fazer com que essas regras respondam às necessidades dos seus membros, né? Membros como o Brasil, outros também, e que estejam em sintonia com o mundo de hoje. Por exemplo, o comércio e desenvolvimento sustentável é algo que mereceria, né, regras mais aprofundadas. As regras da OMC sobre esse assunto foram definidas de maneira a simplesmente permitir que os países adotem políticas que são necessárias para a preservação ambiental, por exemplo, mas, na verdade, se espera mais da OMC. Se espera que as regras possam fazer com que o comércio efetivamente contribua, né, para a solução, né, dos problemas ambientais, climáticos que o mundo vive hoje. Ou seja, não basta mais que as regras não sejam um obstáculo para que os países adotem as políticas que desejam. É necessário que as regras efetivamente contribuam, façam com que o comércio seja um vetor, né, efetivo do desenvolvimento sustentável, como pode ser. Falando então em OMC, no ano passado chamou a atenção o prefácio para aquele relatório do Comércio Mundial, escrito pela diretora-geral, né, da organização, e ela se mostrando preocupada quanto ao futuro da economia global, mencionou a rivalidade crescente China-Estados Unidos. E eu queria saber se você concorda com ela quando ela diz que essa interdependência, né, entre as nações por conta do aumento do comércio, dos laços econômicos, que foi, né, propulsora dessa prosperidade compartilhada ao longo dos últimos 75 anos, se ela está ameaçada hoje. Infelizmente, eu acho que sim. Eu acho que está ameaçada, né? A ordem tal como foi concebida está ameaçada, de fato. O sistema internacional de comércio, centrado na OMC, foi sim gerador de riqueza, mas a realidade é que, para alguns países, não da maneira como deveria, né? Então, há uma insatisfação, de alguns membros importantes da organização a respeito de como ela funciona hoje, e isso faz com que haja visões muito diferentes a respeito do futuro da OMC. Se você for perguntar, né, numa reunião da Organização Mundial do Comércio qual é a OMC do futuro, você certamente terá 164 visões diferentes, né? Há visões muito diferentes, Leila, sobre o papel do comércio para a geração de riquezas, há visões diferentes a respeito da organização em si. Por exemplo, a organização deve ou não ter um sistema de solução de controvérsias forte. Há visões diferentes a respeito de políticas de conteúdo local, a respeito de controle de exportação, a respeito de segurança nacional e comércio. Ou seja, o comércio exterior hoje é algo cada vez mais objeto de polêmica, né? O consenso que existiu na década de 90, num período de entusiasmo com a globalização, não existe mais. Isso afeta a OMC de uma maneira muito significativa. Eu diria também que há uma mudança estrutural na ordem global,
em função, sobretudo, da ascensão chinesa. Há uma percepção em alguns países de que a OMC foi um veículo fundamental para a ascensão da China na economia internacional, e em função disso há uma percepção de que talvez a OMC devesse ser reformada, né? Ou seja, não deveria seguir oferecendo essa plataforma que, na visão de alguns, viabilizou, inclusive, a ascensão da China. Então, visões muito diferentes sobre a OMC, em razão também de visões muito diferentes sobre o comércio no mundo, né? O comércio antes era visto, sobretudo, como gerador de oportunidades. Hoje, cada vez mais, o comércio é visto como um vetor de risco, né? E isso faz com que a ordem internacional, a governança global dedicada ao comércio passe pelos desafios que nós conhecemos. Na abertura dos trabalhos do B20, que é o Business 20, né, o grupo do empresariado, o grupo de engajamento do G20, falou-se muito da necessidade de dar um impulso ao comércio global. A gente sabe que o comércio internacional já não tem o mesmo peso no crescimento econômico mundial como já teve no passado. E aí, dentro daquilo que você estava contando para a gente, há fenômenos como nearshoring, quer dizer, importados vizinhos, friendshoring, importados aliados, vários fatores aí do nosso tempo que dão uma travada nas trocas globais, né? O mundo reflete esses desafios, né? O comércio é decorrência dessas questões geopolíticas que você se referiu, dessa mudança na percepção a respeito do comércio, mas é uma dimensão econômica que também é relevante, né? Que precisa ser destacada quando a gente pensa nas mudanças no comércio internacional. É, Desde a crise financeira de 2008, 2009, o comércio não mais é o motor, né? Não exerce mais essa função propulsora para a economia global que exerceu no passado. E se refletiu muito sobre isso, afinal de contas, por que o comércio não cresce tão mais acima do PIB global como crescia antes da crise de 2008, 2009? E é uma discussão sobre cadeias globais de valor, afinal de contas, chegamos ao limite do que a fragmentação da produção em diferentes países pode trazer em termos de crescimento do comércio internacional. Ou seja, o comércio cresceu muito em função dessa fragmentação da produção, né? Enfim, é um traço muito típico da globalização, e esse comércio de bens intermediários, peças, partes, etc., contribuiu de maneira muito significativa para o crescimento do comércio até a crise de 2008, 2009. A partir daí, esse dinamismo, né, não foi mais possível, não foi mais trazido pela fragmentação adicional aí dessas cadeias de valor. Então, esse é um aspecto, né, que precisa ser destacado. Um outro ponto é um ritmo de crescimento mais lento da economia global, né? O comércio responde a isso, contribui para o crescimento, mas também responde ao crescimento da economia global, e a gente está vivendo um período aí de taxas de crescimento do PIB global mais modestas. Então, eu diria, Leila, que para além dessa dimensão dessa dimensão política, geopolítica que você se referiu, há aspectos econômicos também que precisam ser levados em conta. Eu acho que compõe também esse caldo político-econômico um cenário em que há o acerramento dessas tensões geopolíticas, mais agravado pelo contexto da pandemia, né? A vulnerabilidade associada à pandemia fez muitos países repensarem políticas econômicas, repensarem política industrial, repensarem políticas comerciais, uma preocupação com o risco, com a exposição associada ao comércio, né? Como eu mencionei, essa mudança de percepção a respeito do comércio tem impacto, sim, ou seja, políticas comerciais têm impacto no comércio, evidentemente, mas a sensação de vulnerabilidade associada à pandemia afetou políticas comerciais e afeta o comércio. Não apenas a pandemia, mas depois a gente teve guerra, né? Guerra na Ucrânia, principalmente, fez vários países repensarem algumas políticas, afetando de maneira negativa também o comércio. Então, a gente vive uma combinação de fatores político-econômicos que fazem com que a realidade hoje seja muito diferente daqueles anos de expansão muito significativa do comércio dos anos 90, dos anos 2000.
E para completar, nesse momento em que a gente grava essa entrevista, começo de 2024, a gente tem simplesmente os Houthis bombardeando embarcações no Mar Vermelho, trazendo toda uma disrupção ali para essa logística comercial. Então, conflitos efetivamente armados e essas tensões que a gente vê aqui são pontuais, só que com repercussão geral. Sem dúvida, esse exemplo a que você se referiu, acho que é emblemático das dificuldades, das disrupções ao comércio internacional e o fato de que nós estamos interconectados, né? Então, enfim, quando a gente pensa que houve uma queda de 50% no número de containers, né, que transita pelo Mar Vermelho, em comparação com o mesmo período do ano passado, a gente pensa aumento de custos, né, das mercadorias, ou seja, porque essas mercadorias precisam, enfim, atravessar, cruzar, né, o oceano a partir do Cabo da Boa Esperança, etc., contornar o continente africano, basicamente, e aí o que a gente verifica é aumento de custo, aumento de incerteza, né, imprevisibilidade, disrupções logísticas, falta de container, risco para inflação, né? E o que afeta, evidentemente, é ritmo de crescimento da economia global, porque, como a gente sabe, inflação afeta taxa de juros, né? O que nos últimos anos tem impactado o crescimento global. Então, quando a gente pensa num ponto muito específico, né, do globo, que é muito relevante para o comércio de fato, tem uma série de repercussões que atingem regiões que vão muito além do ponto em que o conflito acontece, em que a tensão acontece, né? O risco para a segurança do comércio acontece. Falando do Brasil especificamente mais uma vez, numa entrevista que você deu ao jornal Valor Econômico em novembro do ano passado, você falou do aumento das exportações brasileiras, mesmo nesse contexto em que o comércio mundial ele é menos relevante para o crescimento econômico global, etc., e que talvez a gente tenha uma mudança estrutural se dando, as nossas empresas exportadoras ficando mais competitivas, mais produtivas. É isso que está acontecendo? Leila, o Brasil ainda tem uma participação pequena no comércio internacional, há um número relativamente pequeno de empresas exportadoras no Brasil, as nossas exportações ainda são concentradas, como você sabe, em alguns produtos. A despeito disso, nós tivemos resultados muito importantes no comércio exterior no ano passado, né? Nós tivemos um recorde de exportação, um saldo comercial recorde, né, de, enfim, quase 100 bilhões de dólares. E nós tivemos um número recorde de empresas exportadoras, ou seja, o cenário externo é desafiador, mas as empresas que conseguem se inserir no mercado externo, de fato, têm demonstrado resultados muito, muito positivos. Para este ano, apesar dessas circunstâncias, nós ainda estimamos um crescimento das exportações, ou seja, seria um recorde de cima do recorde, e nós estimamos um superávit comercial muito robusto, né? As pessoas costumam dar muito destaque ao superávit, é realmente muito importante, contribuiu para as contas externas do Brasil de uma maneira significativa em 2023. Agora, nos interessa a inserção do Brasil no comércio internacional nos dois sentidos, né? Exportações e importações. Então, nós temos um olhar atento a fluxo de comércio, a corrente de comércio, e a nossa expectativa é positiva também para este ano, né, de 2024. Crescimento de exportações, de importações, uma pequena redução do saldo, mas ainda assim a nossa estimativa para 2024 é de que teremos o segundo maior superávit da história. Então, enfim, é um cenário que, sob o ponto de vista dos grandes números, é certamente muito positivo. O nosso desafio é fazer com que mais empresas participem no comércio, que mais setores da sociedade, segmentos, regiões do Brasil, etc., tenham acesso aos benefícios do comércio, porque está mais que comprovado, inclusive com dados brasileiros, né, de que o comércio traz benefícios importantes para as empresas, para as comunidades que de alguma maneira se engajam nele. A gente teve recorde no superávit da balança comercial e a gente também teve recorde no volume de exportações para a China, é o nosso principal parceiro comercial, e muito se fala hoje de incertezas em relação à economia chinesa. Quanto que isso é preocupante para nós? Leila, a China é a segunda maior economia do mundo. O que acontece na China importa para o Brasil, importa para todo, né, para o mundo inteiro.
O que eu costumo destacar quando a gente pensa em China é a importância de um crescimento de 4 ou 5% sobre uma base que é muito robusta, né? Sobre a base que é a segunda economia do mundo. A China é o principal parceiro comercial do Brasil desde 2009. No ano passado, nós exportamos mais de 100 bilhões de dólares para a China. Foi a primeira vez na história em que o Brasil exportou mais de 100 bilhões de dólares para um único parceiro. Então, evidentemente, que nós temos um olhar muito atento aos desenvolvimentos da economia chinesa. Agora, eu não costumo compartilhar de um pessimismo, né, em relação à China, que é muito comum, né, na análise de economia mundo afora. Nós acreditamos que o novo normal, esse é o ponto, o novo normal de crescimento chinês, que talvez aí gire em torno de 4 ou 5%, cria ainda muitas oportunidades a serem exploradas pelos exportadores brasileiros, né? Mais setores, mais marcas, mais empresas podem se beneficiar do que acontece na China em termos de expansão da classe média, aumento de renda da classe média, processo de urbanização em curso, gerando novos hábitos de consumo na China, e isso tudo, enfim, abrindo oportunidades importantes para empresas brasileiras. Não é trivial, né? Enfim, morei na China há 3 anos e eu sei quão difícil é para empresas que buscam abrir caminhos na China, o estabelecimento dessas conexões, a definição dos parceiros, da estratégia de entrada no mercado, quão difícil é entrar no sistema, no ecossistema digital chinês, para empresas que pretendem atingir o consumidor final na China, entrar num sistema, num ecossistema digital que é completamente diferente do nosso é absolutamente fundamental. Então, enfim, uma estratégia de participação no mercado chinês não é trivial, requer esforço, tempo, recurso, mas as empresas que trilham esse caminho têm oportunidades que ainda se expandem, né? As pessoas falam de redução da taxa de crescimento chinês, mas de novo, né, sob uma base muito robusta, e ainda assim, né, 4 ou 5% é algo muito importante. Não se trata de uma retração do mercado chinês, né? Trata-se de uma redução da taxa de crescimento, mas ainda assim é uma taxa de crescimento de fazer inveja a muitos países. É relevante o resultado das nossas exportações de bens industriais para os Estados Unidos em 2023? Me parece que houve uma melhora. Sem dúvida, o mercado americano é importantíssimo para o Brasil. Eu acho que fala-se pouco, né, sobre as nossas exportações para os Estados Unidos, sobre o perfil das nossas exportações. Os Estados Unidos são o principal destino de produtos manufaturados do Brasil. Os Estados Unidos são o principal parceiro econômico do país, né? A China é o principal parceiro comercial, mas os Estados Unidos são o principal parceiro econômico porque, se nós olharmos a relação de investimentos, serviços e comércio, de fato, enfim, essa relação com os americanos é muito importante. Enfim, a ampliação dessa base exportadora do Brasil para os Estados Unidos é algo que traz benefícios muito importantes para o Brasil. E não fala só de exportações, né? A gente costuma destacar as exportações, mas com os Estados Unidos há parcerias econômicas, comerciais, científicas, há intercâmbios entre pessoas, né? Entre cientistas, entre profissionais. Isso tudo contribui para o adensamento das relações entre os dois países, que, aliás, comemora 200 anos, né, em 2024, com resultados muito positivos para ambos. Já que a gente está falando de importadores aí de produtos industrializados, a Argentina, claro, se destaca nesse sentido. A Argentina está sob nova direção, tem um novo presidente, como sabemos, desde dezembro. Javier Milei, entre outras coisas, não é um entusiasta do Mercosul. E a minha pergunta é se algo relevante mudou na relação comercial com a Argentina. Milei que disse que quer manter uma relação adulta, né, com o Brasil. Leila, o fator mais importante para a retomada das exportações industriais do Brasil para a Argentina é o próprio crescimento da economia argentina, né? Interessa ao Brasil uma Argentina que seja próspera, interessa ao Brasil uma vizinhança próspera, né? Isso é importante não apenas para o comércio exterior, evidentemente, né? É importante para as pessoas da região, é importante para o fortalecimento econômico de todo o nosso continente. Então, esse é um fator muito importante. A Argentina é um destino tradicional de produtos de maior valor agregado, Brasil.
é um destino tradicional de empresas de pequeno porte que passam a exportar. Muitas vezes as empresas que começam a exportar olham para a vizinhança como primeiro destino, e o fortalecimento da Argentina como um destino de vendas para produtos e serviços brasileiros é algo muito importante. E, de novo, isso responde, sobretudo, à taxa de crescimento do próprio país, de maneira que esse é um ponto fundamental, né? Retomada econômica da Argentina. O FMI projeta para esse ano ainda uma retração da economia argentina para retomada no próximo ano. Os primeiros sinais de política comercial do governo Milei são positivos, ou seja, houve uma reforma numa série de instrumentos de controle das importações que existiam no passado. Ocorre que esse controle de importações argentinas, né, realizado anteriormente, era feito em função da escassez de dólares no país. E o problema segue existindo, né? Então, enfim, o problema de reservas em moeda estrangeira é algo que afeta o comércio, né? E, como eu mencionei, a retomada econômica da Argentina é um fator que vai contribuir, inclusive, para lidar com essa dificuldade pelo qual o país passa. Como é que você vê o fato de o petróleo ser cada vez mais importante na nossa pauta de exportações, diante do fato que a gente tem o compromisso com o desenvolvimento sustentável entre os focos do G20? São coisas contraditórias ou não? Essa é uma boa pergunta, né? É um desafio que toca todo mundo, mas eu acho que é importante destacar o fato de que a transição para uma economia de baixo carbono é um processo, né? E esse processo é difícil, é custoso, afeta todos os países do mundo e o Brasil não é uma exceção. Eu diria que o Brasil é uma exceção quando a gente pensa em quão bem na foto estamos quando nós pensamos em consumo, perfil do consumo energético, né? No Brasil, a gente tem uma matriz muito mais limpa do que a média global, cerca de 50% do que se consome no Brasil é de fontes renováveis, e esse percentual é de 15% no mundo. A demanda por petróleo não vai desaparecer do dia para a noite, e cada país tem a sua trajetória, né? A sua trajetória a seguir. O esforço do Brasil na descarbonização, né, na transição rumo a uma economia de baixo carbono, não exclui, neste momento, né, a produção e exportação de petróleo. Falando então de sustentabilidade e meio ambiente, eu queria saber que efeito na prática sobre as nossas exportações tem tido a legislação europeia proibindo a compra de produtos como soja, café, óleo de palma, cacau, provenientes de áreas desmatadas, e o Brasil, por conta dessa lei, levou à OMC uma queixa contra exatamente o protecionismo verde, ou o que a gente pode chamar de protecionismo verde. Qual é a situação, então? Não apenas o Brasil, mas vários países do mundo se insurgem, não é, contra essa medida unilateral europeia, que de fato afeta de maneira indevida, né, a produção e exportação, entre outros, do Brasil. Ninguém questiona a legitimidade de políticas voltadas ao combate ao desmatamento, não é disso que se trata. A questão é que a maneira como os europeus decidiram agir é algo que, na nossa visão, é discriminatório, não é razoável, não contribui como poderia, né, para o combate às mudanças climáticas e, além disso, não é compatível com as regras internacionais. Então, o Brasil atua em várias frentes questionando essa medida europeia, entre elas na OMC, como você falou, a partir de uma reclamação no âmbito de um comitê, mas também nós buscamos negociar com os europeus. Isso não significa um endosso à política europeia, significa simplesmente um esforço muito pragmático de reduzir custos e riscos para os nossos produtores e exportadores. Então, a medida europeia ainda está sendo regulamentada, apesar de já estar em vigor, o que, enfim, demonstra um pouco dessa dificuldade, mas regulamentar de maneira que os europeus reconheçam, por exemplo, os dados brasileiros, né? O Brasil tem um histórico de séries longas de monitoramento do combate ao desmatamento. Os dados brasileiros podem ser levados em conta nesse esforço, deveriam ser. Os sistemas nacionais de rastreamento, né, do desmatamento são reconhecidos internacionalmente como sendo de credibilidade. Então, é importante que eles reconheçam esses dados na avaliação do risco, né, porque o importador europeu vai precisar fazer uma avaliação de risco, ou seja,
qual é o risco de que enfim, aquela soja ou aquela carne venha de uma região desmatada. Então, nós estamos ajudando a preparar os nossos produtores exportadores para esse momento em que essas informações de fato vão ser necessárias, né, para viabilizar o processo exportador e trabalhando junto às autoridades responsáveis na União Europeia para evitar que na implementação essa regulação seja ainda mais prejudicial ao comércio, cause efeitos desnecessários, e quando eu me refiro a desnecessários, eu me refiro ao que é efetivamente dispensável para o objetivo legítimo que a União Europeia diz defender. Leila, para que você tenha uma ideia, cerca de 34% de tudo que o Brasil exportou para a União Europeia no ano passado estaria sob o escopo, né, dessa medida europeia. A soja, os valores são mais importantes, mas no caso do café, por exemplo, cerca de 50% de todo o café que o Brasil exporta para a União Europeia. Então, você tem um grau de exposição elevado no caso do café. No caso do couro, nós temos um desafio de rastreabilidade que é enorme, né? Tudo que se fez em termos de rastreabilidade de carne bovina, por exemplo, no Brasil, teve como foco a carne, não o couro. Então, é necessário desenvolver novos sistemas que permitam a rastreabilidade para viabilizar enfim, que essas exportações, para permitir que essas exportações sigam ocorrendo como necessário. Sob pena de se criar um problema sanitário no Brasil, porque se esse couro não for de fato exportado como costuma ser, você gera um problema ambiental aqui desse resíduo, do que passa a ser um resíduo que não é trivial em termos de volume. No começo agora de 2024, a gente viu eclodir uma série de manifestações por parte de agricultores franceses, um pedido também do presidente francês Emmanuel Macron por uma interrupção nas negociações para o acordo Mercosul-União Europeia. Como é que você viu aí esse fenômeno, digamos? Leila, o Mercosul, os países membros do Mercosul negociam com a Comissão Europeia, né? É a comissão que detém atribuição legal para a condução das negociações comerciais. Mas, evidentemente, que a comissão não opera no vácuo, né? Ou seja, o contexto político europeu importa, né, na formação da posição europeia. Nós seguimos o diálogo com a comissão, as negociações avançam. O esforço, né, do governo brasileiro nesse momento é fazer com que o acordo seja o mais equilibrado possível, o mais benéfico para o país possível. Nós herdamos um pré-acordo de 2019 e nós estamos buscando avançar interesses brasileiros nesse novo momento da negociação. Então, a ideia é, se tudo correr bem, né, se a gente conseguir chegar a bom termo nessa negociação, que nós tenhamos aí uma camada de compromissos adicionais que refletem os interesses brasileiros, naturalmente os interesses da contraparte também, né? Essa é uma negociação, mas que sejam compromissos com os quais nós nos identificamos. Então, por exemplo, o presidente Lula fala em compras governamentais, né, como algo importante, espaço para a política industrial. Nós temos preocupações, por exemplo, com alguns setores industriais, inclusive com o setor automotivo. Os europeus têm muito interesse na agenda ambiental, né? Foi isso que fez a União Europeia apresentar ao Mercosul uma carta adicional, assim foi chamada lá atrás, né, no começo do governo Lula, e esses elementos todos farão parte, né, se nós formos bem-sucedidos nessa negociação, de um pacote de compromissos que faria com que esse acordo finalmente pudesse ser concluído. No momento em que a gente está conversando, nós não sabemos como isso vai evoluir, mas nós acompanhamos o cenário político europeu com muito interesse, porque, afinal de contas, por mais que as negociações sejam com a Comissão Europeia, nós sabemos que, enfim, a visão de países importantes acaba influenciando esse processo. Tatiana, muito obrigada por essa conversa. Foi um prazer conversar contigo, o que é quase um jogo de palavras, né? Um prazer conversar com Tatiana Prazeres, mas realmente foi ótimo. O prazer é todo meu. Muito obrigada, Leila. É bom estar com vocês e até a próxima. E obrigada a vocês pela audiência, pela companhia. Até a próxima conversa.